O processo de completar esta análise foi bastante demorado, isto porque eu quis perceber exatamente todo o potencial que eu posso tirar deste pequeno gadget que está aqui. A utilização desta ferramenta faz ou não a diferença? Para quem é que serve este tipo de equipamento? Depois de alguns meses de teste, tenho aqui toda a informação para partilhar contigo. Eu utilizei para todo o tipo de treinos, seja séries, algo para ganhar volume, a paces diferentes, a 5 minutos por quilómetro ou então a 3,5 por quilómetro. Fiz ainda provas de 10 km e mesmo meia maratona, e já agora tens aqui o meu projeto de qualificação para a Maratona de Nova Iorque, tens o link aqui na descrição, onde podes verificar que também corri com este equipamento. E em todos esses treinos e provas, pude sempre fazer uma comparação com o meu Garmin Forerunner 955 Solar, que tem potenciómetro, e pude então também comparar estas leituras. Já a recolha foi feita através do Coros Apex 2 Pro, onde na verdade apenas servia para recolher a informação, para depois poder fazer a comparação. Mas vamos já começar por falar da autonomia. Esta pecinha pequenina aqui aguenta cerca de um mês, isto vai sempre depender da utilização que estás a fazer, estamos a falar de treinos simples, semanais, mas se deres um uso muito intensivo, ele vai aguentar aproximadamente 20 horas, vai depender de vários fatores, sempre ligado e sempre a recolher informação. Mas vamos lá ver, o que é o Stryd? Em primeiro lugar, este gadget muito pequeno e ultra portátil tem apenas 8 gramas, o carregamento é muito simples, feito com um adaptador específico e através do USB, e ajuda os corredores a atingirem os seus objetivos de corrida. Fornece informações precisas sobre os quilómetros, a velocidade, a cadência, a potência e, atenção, a eficiência de cada atleta. O Stryd vai ajudar os atletas com mais informações sobre a corrida e, neste caso, focados na potência. A aplicação é muito simples, ele tem um pequeno acessório que vais colocar nos atacadores e depois simplesmente tens de colocar na parte superior e apertar até ouvir um clique. Isto significa que ele já está pronto a utilizar. Uma das grandes vantagens é que vais fazer leitura diretamente do pé, ou seja, não vais utilizar GPS e significa que a informação é ultra precisa, pois ele não vai ter falhas se passares entre prédios muito altos ou se estiveres, por exemplo, no meio da floresta. Ele tem uma aplicação própria, onde podes fazer a leitura, neste caso, no teu próprio relógio. Por exemplo, no 955, simplesmente eu tinha de instalar através do Garmin Connect e passaria a ter esta informação aqui diretamente. Ou então, podes fazer uma leitura através do teu smartphone, é compatível com Android e com iOS, e tem também a plataforma web, com a informação, no meu ponto de vista, até muito mais simples de navegar e de obter todos os dados. Se quiseres, podes exportar o fecheiro em GPX, por exemplo, e analisar noutras plataformas. O Running Power é uma medida que vai recolher a informação sobre a tua intensidade em tempo real. Vai recolher dados sobre a cadência, a forma como atacas o solo, também a mecânica de corrida e a energia que estás a despender, neste caso, em watts. Toda esta informação em tempo real, independentemente da zona onde estás a correr, ou seja, tens a informação correta, seja no asfalto ou então simplesmente estás numa zona montanhosa, consegues ter depois esse nível de informação. Uma das questões que tu podes fazer, mas qual é que é a diferença de treinar com informação com base nos batimentos cardíacos e, neste caso, com informação sobre a potência? Eu, nos meus treinos, faço sempre aqui a ligação com os batimentos cardíacos. E neste caso eu já sei o que é treinar em zona 1, zona 2, zona 3 e por aí fora, consoante o tipo de exercício que estou a fazer. A grande diferença, para mim, que eu noto, é que quando eu, por exemplo, vou fazer séries, eu, a partir de uma determinada altura, eu tenho que correr a uma determinada velocidade, portanto eu faço aqui uma quebra muito grande e neste caso eu diria que é evolutivo. Obviamente, quando eu disparo, os meus batimentos vão acelerar, mas não é uma coisa imediata, acaba por ser gradual. E o mesmo acontece quando eu termino. Portanto, imagina que eu corro 200 metros Z4. Quando passo para um modo, diria, mais calmo, os meus batimentos cardíacos não vão passar de 160 para, por exemplo, 80 imediatamente. Eventualmente existe aqui alguma demora. A grande diferença aqui em relação à potência é que é tudo imediato. Pois é quase como tu estás a acelerar, travas o carro, neste caso, imediatamente a velocidade vai reduzir e neste caso voltas a acelerar outra vez, ou seja, é diferente a forma como tu consegues fazer esta medição. Eu acho que quase posso fazer aqui uma diferença entre a potência que estás a aplicar no veículo e também as rotações a que o veículo vai, pois por vezes é muito difícil
eu ir a um determinado tipo de batimentos cardíacos e fazer ali uma pausa imediata, ou seja, uma grande diferença onde realmente depois, a nível de leituras, eu vou ter dados mais concretos e mais precisos quando eu analiso a potência. O Stride pode ser utilizado por todo o tipo de atletas, mas na minha opinião está mais focado quando tens um determinado objetivo para atingir, para aqueles atletas que já são mais intermédios avançados para retirar o máximo partido desta tecnologia. Vai ajudar os corredores a obterem informações precisas sobre as suas performances de corrida de forma fácil e rápida, permitindo assim melhorarem o seu desempenho e alcançarem os objetivos. Para além do Stride, alguns equipamentos fornecem informação sobre a potência e neste caso o teste foi feito com o Garmin Forerunner 955 Solar. No caso específico da meia maratona de Lisboa, o Stride apresenta um pico de 398 watts e o Garmin de 402 watts. Já o valor mais baixo do Stride apresenta 296 watts e o Garmin 300. Os dados estiveram muito próximos nesta corrida. Neste caso, o Stride até foi sempre um pouco mais conservador, embora eu até atribua aqui mais alguma precisão, até porque está no próprio pé. Contudo, esta prova foi feita a um pace aproximado de 4 minutos por quilómetro, mais ou menos sempre mantive aqui este nível, portanto, diria que aqui uma leitura foi bastante simplificada por esse mesmo motivo. Quando existem aqui oscilações diferentes, em séries por exemplo, claro que os valores podem realmente disparar, pois aqui as discrepâncias são superiores. Em relação à utilização do Stride, existem dois modos. O modo free, como eles chamam, que na verdade apenas temos de ter o equipamento e podemos utilizar exatamente aquilo que eu estou a fazer e obter essas informações e faço a ligação com a aplicação e com a página web, ou então tens também a possibilidade de ter um plano detalhado consoante o teu objetivo e aí é quase como se tivesses um treinador onde te fornece toda a informação necessária e cria-te um plano para seguires e atingires, e conseguires, neste caso, progredir para o teu objetivo. Em relação à compatibilidade, ele está muito focado nos smartwatches de performance, neste caso um Garmin, um Polar, Coros, podes ainda utilizar com Apple Watch, contudo, é mesmo importante que percebas quais é que são todas as vantagens e tudo aquilo que tu podes retirar deste equipamento. Existem dados que, na minha opinião, estão muito próximos de um relógio GPS e que simplesmente, na verdade, acho que é um investimento extra, mas quando estamos a falar de um nível acima, onde existe um determinado objetivo que queremos atingir, a informação é muito mais certa quando estamos a falar de uma leitura da potência. E neste caso, se existem outras modalidades, para além da corrida, pois ele também faz a leitura da informação relacionada com a bicicleta, é mais um ponto extra que nos pode ajudar. Contudo, eu aqui na descrição vou colocar alguns contactos que te podem ajudar a perceber um pouco mais sobre este tipo de equipamento, pois na minha opinião requer alguns dados extra de forma a perceberes se está adaptado para aquilo que queres utilizar. E agora a minha conclusão. O Stride faz ou não sentido? Eu continuo a utilizar e na verdade eu demorei um pouco mais tempo para conseguir retirar o máximo partido desta informação. Eu continuo a fazer o meu plano com base nos batimentos cardíacos, mas cada vez mais reconheço que quando entramos dentro de um registro da potência, onde percebemos exatamente tudo aquilo que significa, tudo aquilo que nos pode transmitir e os benefícios que temos em relação a esse ponto, a partir daí, na verdade, eu acho que não vamos querer outra coisa. Claro que os batimentos é sempre uma leitura importante, mas quando nos conhecermos cada vez mais, e neste caso termos exatamente a noção de quando estamos a correr, qual é que está a ser a nossa frequência aproximada, pois isto tem tudo a ver com o conhecimento que nós passamos a ter nós próprios quando estamos a fazer exercício, aqui podemos tirar muito mais partido da potência. Portanto, na minha opinião, para alguém que está a começar agora, ou então que já está há algum tempo, mas que não quer partir para um registro tão superior, que simplesmente não quer fazer este investimento, acho que pode continuar na perfeição com o relógio GPS. Agora, experimentar o Stride pode ser aqui um game changer e ter aqui um passo à frente, estrategicamente pensando, para conseguir um determinado objetivo. Esta é a minha opinião depois de testar este equipamento. Se tiveres alguma questão, coloca nos comentários. Como eu disse, existem algumas pessoas que estão realmente muito capacitadas para falar sobre este equipamento. Estou a falar de uma vertente mais profissional, também deixo aqui informação. Contudo, já sabes, no que eu puder ajudar, irei sempre responder. O mais importante
com o relógio, com o stride, é o treino. Isso, sem dúvida, não pode falhar. Portanto, acima de tudo, pensa nisso, que isso é mesmo o mais relevante. Portanto, bons treinos, boas provas se for caso disso, e até ao próximo vídeo.